Oi, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre o livro Ninguém é de Ninguém, de Tony Robbins. He always been faking me out. Can't make you happy or not. Bom, gente, eu recebi recomendações desse livro por meio de amigos meus e eu resolvi dar uma chance para ele. Bom, a gente vai falar sobre ele e o autor em si, ele já tem muitas obras em séries com os mesmos assuntos, principalmente romance, que é a maior parte do que se trata o livro. O autor tem os seguintes livros como Os Insaciáveis, Escândalo na Sociedade, O Indomável e muitos outros, que é muito interessante. Bom, o livro ele começa inicialmente com a morte da Elaine, uma coisa que chocou muito o Brad. E depois da morte da Elaine, que é no primeiro capítulo, os próximos capítulos são o desenrolar da história. Que após o primeiro capítulo começa contando que o Brad, que era um homem que trabalhava com relações públicas, em especial na produção de jornal, na publicação de marketing e outras coisas, desde então ele teve uma visita da Elaine, que é uma das nossas protagonistas também, que ela quer fazer com ele uma publicação sobre a paralisia infantil. Que no desenrolar da história a gente descobre que ela perdeu um filho e o ex-marido dela por conta da doença. E desde então, desde o primeiro momento que ele viu ela, ele se sentiu muito atraído por ela. Mas o empecilho da história é que Brad ele é casado há mais de 20 anos. E Brad tem 2 filhos, um adolescente e um filho dele que saiu para intercâmbio, por ele ser mais velho. E durante o desenrolar da história mostra, assim, como era a convivência com a filha dele, que ele se mostrava muito próximo da sua filha. Sua filha mostrava sempre ter muito carinho por ele, uma coisa que não deixou dúvidas pra gente. Mas o ponto da história foi que quando ele conheceu a Elaine, eles começaram a se envolver, eles começaram a ter um caso, eles começaram a se encontrar às escondidas da mulher do Brad. E nisso, eles se encontravam, ele mentia para a mulher dele que ia ter viagens a trabalho e ia encontrar com a Elaine. E assim se passou um tempo, com esse mesmo contexto. Ele se dizia muito apaixonado pela Elaine, e a Elaine também mostrava retribuir esse sentimento. Então, uma das maiores partes do livro é do Brad mostrando sentimentos pela Elaine, e a Elaine sempre em dúvida se retribuiria esses sentimentos ou não. Bom, e a história continua tranquila, eles continuam tendo o caso dele, até que o Brad ele tem uma reunião com um dos magnatas do aço, muito importante sobre os negócios, que, por sinal, ele é tio da Elaine, o que torna a história muito engraçada. Então, a partir dessa reunião, o Brad ele vai contra a opinião do magnata, o que choca a todo mundo, porque raramente alguém vai contra. E quando vai contra, ele consegue. O magnata ele tem um poder grande de destruir quem ele quer. Quem vai contra ele, ele destrói. Mas o magnata se impressionou com o talento do Brad e queria comprar o Brad da própria empresa. Mas a empresa em si era do Brad. Então o Brad recusou ir trabalhar com o magnata e daí começou um inferno na vida dele. Nisso, a Elaine fica muito preocupada com o Brad porque sabe do que o tio é capaz. Ela marca pra tomar um café com ele tranquilamente, mas tinham paparazzis lá ali que fotografaram eles e publicaram nos jornais. Então o Brad propõe uma maneira de atacar o magnata por meio da sobrinha dele, pedindo que ela saísse com eles para os lugares, que eles se encontrassem para serem vítimas de paparazzis e saírem ali no jornal. O Brad ganharia uma fama e coisa e tal. Mas de forma negativa, por quê? A mulher do Brad fica sabendo disso. Então ela fica muito insegura, fica muito triste com os jornais, as manchetes que estão saindo sobre o marido dela com outra mulher. E bom, e isso continua até o Brad conseguir fazer viagens com a Elaine a negócios e viu que o magnata já tinha conseguido comprar todos os contatos do Brad. Então a empresa do Brad estava a ponto de falir por causa do magnata, porque o magnata tinha mais poder. Então tomou os compradores, os consumidores do Brad. E isso deixou ele muito preocupado. Tanto que ele falava isso pra Elaine, a Elaine falava pra ele deixar isso de lado e realmente ceder ao magnata, porque não tinha mais o que ser feito. Então o Brad, inicialmente, ele vai conversar com o magnata. Nessa viagem, ele conhece uma das secretárias do magnata e ele começa a ter um envolvimento com ela. Tanto um pouco amoroso também, mas mais de negócios. Essa secretária, ela afirmava meio que ser presa pelo magnata, mas ela não sabe dizer por quê. Mas ela sempre acabava voltando pro magnata, e o magnata sempre recebia ela. Então,
Ele não conseguiu conversar com o magnata de primeiro e ele retorna à cidade, então ele está num conflito grande e ele quer sim uma forma de derrotar o magnata, de sair dessa situação que é bem confusa, porque ele deu muito duro ao longo da sua infância para poder chegar onde ele chegou e conquistar a empresa que ele conquistou. Nisso ele começa a procurar sobre o magnata e nisso ele encontra informações de uma pessoa que o magnata destruiu. E ele vai atrás dessa pessoa que morou numa cidade bem longe, num campo bem distante, que era advogado, mas desistiu de ser. E ele vai atrás desse homem. Esse homem de primeiro fica muito por fora, mas a mulher dele, do homem, ajuda ele a conversar com o Brad. Então o homem ele acaba confessando pro Brad que ele tem sim provas contra o magnata e anteriormente ele só não usou essas provas porque o magnata conseguiu descobrir que a esposa dele tinha uma descendência estrangeira e que ela veio pro país contra regras. E ela poderia sim ser presa, poderia ser mandada de volta pro seu país natal. E ele nunca deixaria isso acontecer com sua própria esposa. Então ele acabou arquivando tudo e deixando isso de lado e desistiu, entregou a derrota ao magnata. Mas o Brad consegue convencer esse homem a voltar com ele para sua cidade natal, para poder ir contra o magnata. Então o homem retorna à cidade com o Brad e eles acabam indo confrontar o magnata e eles usam como ficha, como aposta, o fato da secretária ser filha do magnata, mas ninguém sabe disso, ninguém poderia saber disso, já que ela foi uma filha de fora do casamento. Já que a mulher do magnata, ela sofreu um acidente anteriormente que deixou ela paraplégica e ela não poderia ter filhos. Então o magnata ele se sentiu encurralado de primeira ali e ele deixou para lá essa situação. Ele chegou a confrontar mesmo o Brad até sobre o caso que ele tinha com a Elaine, mas acabou não dando em nada e ali ficou certo. O homem que anteriormente tinha sido destruído pelo magnata começou a trabalhar com o Brad e o Brad retornou à sua empresa. Então, quando a gente acha que as coisas estão tudo bem e tudo está fluindo normalmente, o Brad faz uma viagem com a Elaine e eles passam um período de 3 dias fora. Então, nesse período de 3 dias, o Brad toma uma decisão final que ele vai deixar a mulher dele para poder ficar com a Elaine, até que ele recebe uma ligação que a própria Elaine atendeu e passou pro Brad. Nisso, ele escuta do hospital que o filho dele, que estava em intercâmbio, estava em uma situação muito grave, a ponto de morrer por paralisia infantil. Assim, ele volta correndo para a cidade, deixa a Elaine, volta correndo. Fica um clima muito chato no hospital, já que a mulher dele, o pai dele e a filha dele já tem uma noção que provavelmente ele estava já com outra pessoa. Então, logo após 2 dias, o filho consegue se recuperar e consegue se manter vivo. Nesse meio tempo, depois ele recorda da Elaine que, nesse nenhum período desse tempo, ele conseguiu lembrar da Elaine. Ele não teve nenhum contato com a Elaine, não teve uma troca de ligação, nem nada do tipo. Então ele volta para o seu trabalho normal, quando ele simplesmente recebe a ligação dizendo que a Elaine tinha cometido suicídio. E aí volta para o capítulo 1, que foi o que aconteceu inicialmente. A Elaine tinha se matado e ela escreveu no final uma carta para o Brad explicando que ela não queria atrapalhar a família dele, que ela não poderia ser uma pessoa que tomaria a vida da mulher dele, dos filhos dele, porque ela sabia como era perder, já que ela tinha perdido o marido e o seu filho pela mesma doença, que foi a paralisia infantil. Então, a história termina dessa forma, ele continua com a mulher dele. Bom, então o livro termina trazendo pra gente valores, honra e dignidade, no caso que não teria, e principalmente no mundo dos negócios, como as coisas realmente funcionam. Então, fico muito contente de ter trazido essa resenha para poder fazer com que vocês leiam o livro. E é isso, tchau!